Bem, irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui para falar de um assunto que é um assunto tanto quanto novo para a história da igreja, que foi algumas contingências que acabaram pegando a igreja brasileira e até mundial de surpresa, que foi a questão da pandemia e a consequência dela foi a atitude de isolamento social dita pelas autoridades sanitárias como a mais adequada, né, a mais indicada para combater a propagação do vírus, né? E nós já estamos aí desde março, estamos em junho, meados de junho. O isolamento começou meados de março, então, se você contar março, abril, maio, junho, 3 meses, né? Abril fez 1 mês, maio fez 2 meses, junho fez 3 meses agora, em que nós estamos isolados, né? Algumas igrejas até um pouco antes da segunda quinzena de março já estavam com seus trabalhos encerrados e para atender assim a nova demanda. E algumas coisas começaram a surgir nesse novo contexto, né? E alguns pastores, algumas igrejas lançando mão das tecnologias, das novas ferramentas, né, de mídia, começaram a fazer transmissões de suas reuniões em casa e passaram assim a chamar essas transmissões de culto. E de fato não deixa de ser um culto. Um culto que você faz na sua casa, com a sua família, é um culto doméstico, que a gente costuma dizer. Mas não está cumprindo assim com a ordenança bíblica de ajuntamento, né? De congregação, onde várias famílias se dirigem a um só local para ali cultuarem a um só Deus, fazendo assim a koinonia, né? A comunhão dos santos, a minha família juntamente com a sua família e outras famílias reunidas no mesmo lugar, servindo ao mesmo Deus, num só propósito, numa só fé. Isso é o culto que a Bíblia nos orienta a fazer, a congregação dos santos. O culto que nós fazemos em casa é diferente, é um culto doméstico, é um culto com uma outra particularidade. E assim como também os cultos nos lares que a gente faz, né? Cada um tem a sua estrutura, mas sempre se baseando da ordenança primária, maior, que é da congregação, da reunião, né? Do estar presente. Então, estendendo um pouco mais, alguns pastores começaram, sem uma análise talvez mais apurada dos fatos, a fazer o que começaram a denominar ceia online, né? A Santa Ceia do Senhor de maneira online. E alguns começaram a criar protocolos, inclusive, de como se realizar, manuais de como se realizar ceias online. Um desses manuais até chegou para mim e eu dei uma olhada, dei uma lida, e primeiro me espantou a rapidez com que alguns colegas responderam a essa nova contingência sem o mínimo debruçar sobre as escrituras. Segundo, a ampla adesão, né, dos membros, e enfim, embarcaram nessa. E eu, muito cauteloso, sempre, quando é uma coisa muito nova, moda, assim, essas coisas muito modernas, costumo estudar, apurar se não tem nenhum desvio doutrinário ou até mesmo de alguma recomendação bíblica. E eu me mantive em silêncio, pelo menos para os membros da igreja, até esse momento.
né? Em relação a isso, algumas pessoas pontuais me perguntaram, eu falei simplesmente que eu ainda estava sob estudo sobre o tema, ainda não tinha uma posição, e até que eu tivesse eu iria manter sem fazer. E confesso aos irmãos que foi um tema bastante debatido, conversado com outros pastores, e inclusive o que eu vou falar com os irmãos aqui foi fruto de um estudo de um grupo com mais de 20 pastores congregacionais. Claro que não houve unanimidade, mas houve uma ampla maioria nesse debate, nessa discussão de ideias, né? E eu não vou aqui, obviamente, expor tudo aquilo, todas as áreas, né? Todos os pontos que foram debatidos, mas eu vou me deter naquilo que eu entendi, juntamente com a maioria. Eu uso dizer 90%, eu não fiz a continha certa, mas num grupo de 20, 25, 3 serem contrários, então uma esmagadora maioria, né? Mas ainda assim não foi unânime, para que nós não aderíssemos a essa modalidade de ceia. E pelo título que você entrou aí, né, é até meio provocativo, com todo respeito, e aqui eu quero dizer, né, colegas meus, até mesmo professores com os quais eu lidei na formação, que entendem de maneira contrária a mim, é com todo respeito, né, que eu divirjo desses irmãos, colegas, em que eu tenho ampla admiração, nada muda, mas divergências são normais, né? Então eu coloquei uma provocação, a provocação é válida, né? Que a ceia online, se eu posso assim resumir de uma maneira bem simples e até de uma maneira elegante, é uma caricatura, é um rascunho do que deveria ser a Santa Ceia do Senhor, né? E então eu tenho algumas coisas aqui para a gente colocar, e aí eu preciso começar a colocar para os irmãos. Obviamente eu não gravei tudo na minha cabeça, eu tenho algumas anotações aqui com as quais eu vou lendo e nós vamos compartilhando, tá bom? Então, dito essas primeiras coisas, primeiro a gente precisa saber se é aceitável e recomendável do ponto de vista bíblico-teológico, né? Qualquer coisa que a gente implemente na igreja, por mais novo que seja, por mais que seja uma resposta a alguma contingência, a gente precisa adequar esse novo entendimento, seja de qual for, a uma fundamentação bíblica teológica, né? E é o que a gente vai tentar fazer aqui. A grande questão do problema não é realizar a ceia do Senhor em casas particulares, nem o número de pessoas que se resumem. De fato, a gente já faz isso, né? Com algumas situações, como a ministração das ceias com pessoas que têm dificuldade de locomoção, estão enfermas e tudo mais. Mas o ponto central do problema é a realização da ceia do Senhor por cada família em sua própria casa, estando separada fisicamente de outras famílias cristãs e na ausência de um ministro ou oficial da igreja. O ponto central é aí, né? Cada família em sua própria casa faz a sua própria ceia e sem a presença de um ministro ordenado ou um oficial da igreja, na ausência de outras famílias que não somente a sua, realizam cada um a sua própria ceia. Esse é o ponto central. Será que isso se encaixa dentro daquilo que Jesus estipulou para um meio de comunicação da sua graça? Esse é o ponto que a gente precisa analisar, né? E existem algumas razões para que não entendamos como correta essa liturgia moderna de realização da Santa Ceia. E podemos dividir
essas razões em pelo menos duas, né? As de natureza teológica e as de ordem prática, né? Pelo menos duas classes de razões para que não atendamos e não venhamos aderir a essa nova modalidade de ceia, precisa ser colocada. Vamos primeiro para aquelas razões de ordem prática, para depois nós finalizarmos com as razões de ordem teológica. Tá? Primeiro ponto que precisa ser destacado é que fazer ceias online em meio a tudo isso que estamos passando é fazer pouco caso da gravidade daquilo que nos abateu. Não só a nós enquanto igreja, mas a toda a humanidade. É dar uma resposta à sociedade de que nós não estamos nem aí para o que está acontecendo. Se nós vamos nos reunir em casa ou na igreja, a nossa vida segue normal. É dar uma resposta de uma falta de sensibilidade com que estamos passando. E a gente vê relatos de profetas que lamentavam e choravam o juízo de Deus, que a gente não pode deixar de pensar que talvez isso seja sim um juízo de Deus sobre o seu povo, né? E acometendo toda a nação. A gente não pode simplesmente virar e dizer, olha, se não vamos fazer ceia presencial, vamos fazer nas nossas casas. E vida que segue. Não podemos viver como se nada estivesse acontecendo. Está acontecendo. Há mortes, há pessoas sendo vitimadas por essa doença. Famílias estão perdendo seus entes queridos sem ter a oportunidade de se despedir, sem ter a oportunidade de velar os seus corpos. Como a Igreja do Senhor, que vive em meio a essa nova realidade de lamento, de choro, de luto, pode celebrar a ceia do Senhor, que é, por ocasião, um momento de celebração, de festividade e um meio também de comunicação da graça de Deus a nós, né? Outra coisa também é que uma calamidade sem precedentes atingiu de cheio as igrejas. As igrejas pararam de se reunir em seus templos. As igrejas foram impedidas de se reunir, de congregar. E a gente só teve percepção do mistério que tem no ajuntamento dos santos quando nós perdemos isso. Nunca, pelo menos eu digo por mim, nunca a gente teve a sensação de que a falta da comunhão com a igreja, com os santos, a falta da reunião presencial era tamanha. Seria como dar de ombros à realidade e lidar como se tudo fosse apenas uma questão de adaptação. Olha, a gente perdeu aqui, mas a gente pode se adaptar, e isso parece não atentar suficientemente ao clamor que o momento requer. Não é o momento de tentarmos dar respostas, quando na verdade precisávamos era nos ajoelhar e clamar por misericórdia e fazer a semelhança dos profetas bíblicos, vestirmos pano de saco e cinza, obviamente que numa linguagem figurada eu falo, mas no sentido de humilhação e de clamor por misericórdia. Essa é a resposta adequada a momentos como esse de calamidade e de destruição. Por que não dizer destruição, né? A segunda coisa é que a gente precisa entender que, além de a gente dar a ideia de minimizar a necessidade de profundo quebrantamento que é necessário fazer, é que nós podemos estar dando a essa geração a resposta de que as igrejas sempre puderam existir
no estilo cada um em sua casa. Quando a gente adapta tudo que a gente pode fazer na reunião, na congregação, quando a gente adapta isso ao estilo casa, nós estamos ensinando a esta geração de que a igreja reunida num templo, numa casa ou em algum lugar, nada mais era do que uma formalidade. Não precisa, nunca precisou. Se eu posso fazer ceia em casa, se eu posso entregar as minhas ofertas voluntárias através de depósitos bancários, se eu posso fazer a conversação com alguém, seja por um aplicativo de conversas hoje, uma reunião online através de vários aplicativos, então não há mais a necessidade da instituição. É um estímulo, sim, ao desigrejamento. Para quê? Afinal de contas, na minha casa, eu não preciso me adaptar ao outro. Eu não preciso compartilhar daquela pessoa com quem eu não tenho muita afinidade. Na minha casa eu recebo quem eu quero. Na igreja não. Na igreja eu tenho que sentar ao lado daquela pessoa que eu não tenho muita afinidade. Tomar a ceia na minha casa me dá uma liberdade, né? Se fosse possível isso, obviamente, né? Eu estou colocando na perspectiva de alguém que pensa assim, me dá a liberdade de fazer a minha própria ceia. Eu faço aqui, não preciso partir do pão com ninguém que me seja indigesto ou ninguém que me seja contrário. Não preciso, antes de levar a minha oferta, pensar se eu tenho alguém que eu precise me retratar e ir até ele antes, como a Bíblia recomenda. Afinal de contas, eu posso servir a Deus em casa. É muito mais cômodo, muito mais seguro, não é mesmo? Então, podemos sim estar ensinando a essa geração que as igrejas sempre puderam existir no estilo cada um em sua casa, à moda desigrejada. A verdade é que não é assim. A verdade é que a igreja nas Escrituras é a assembleia, é a eclésia, é ajuntamento, é gente reunida, é gente congregada. Onde? Num alpendre de uma casa, à sombra de uma árvore, em uma masmorra, ou uma catacumba, ou em um templo religioso, pouco importa o lugar. O fato que marca a igreja é que a existência dela implica em uma reunião física, e isso precisamos enfatizar. É uma reunião física de várias pessoas, de várias famílias, num só lugar. É isso que a gente precisa. Hebreus 10, 25 vai nos recomendar o quê? Não deixei de congregar, não é isso? Vamos ler lá? Hebreus 10, 25. Vamos aqui dar uma olhada em Hebreus 10, 25. Olha só. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia do Senhor se aproxima. Quanto mais vemos que o dia do Senhor se aproxima, mais deve ser a necessidade de se manter reunido. Veja que essa é uma recomendação do autor aos Hebreus já no primeiro século, já no início da caminhada da igreja, da institucionalização da igreja, né? Agora, não havendo encontro, não há vida de igreja como tal. Se os cultos que podemos e devemos realizar em nossos lares são os mesmos cultos que a gente realiza na igreja? Ora, na verdade não são os cultos ordenados por Deus que as igrejas se realizem, nos quais a presença de Cristo é sentida especialmente na congregação.
no ajuntamento. Uma coisa eu preciso destacar para os irmãos, que quando nós fazemos lives ou gravamos estudos como esse, sermões, ou promovemos reuniões simultâneas nos lares, em horários previamente acordados, devemos fazer isso. Mas isso não minimiza o fato de que os cultos públicos das igrejas estão suspensos. Só estamos fazendo isso porque os cultos públicos estão suspensos. De outra maneira, a recomendação bíblica e o ideal é que se faça isso presencialmente. É fato. Nem podemos querer com isso dar a entender que está tudo muito bem, obrigado. As autoridades que se virem, a igreja já se resolveu. O próprio fato de não podermos fazer as reuniões familiares nas nossas igrejas já destaca a gravidade e a anormalidade do momento que atravessamos. Agora, quanto à periodicidade, não devemos decidir por fazer ceias online somente por conta da tradição do rito mensal. Se a preocupação em se realizar a ceia online é somente pelo fato de que precisamos fazer mensalmente, essa não deve ser a nossa preocupação. Não há mal algum em termos ceias mensais e no primeiro domingo de cada mês, ou no quarto domingo de cada mês. Não há mal algum. Mas devemos reconhecer que esse é um arranjo possível. Somente possível, não é obrigatório. Não é necessário. E a gente tem algumas alusões bíblicas de que no início a igreja ela não tinha ainda uma definição quanto à periodicidade disso. A única recomendação que a gente tem é que todas as vezes que se reunirdes em meu nome. Em Atos 2,46, os primeiros cristãos se reuniam diariamente, de casa em casa, e partiam o pão. Aí você pode estar pensando assim, tá vendo aí, pastor? Sim, faziam as ceias nas casas. Porém, não eram ceias simultâneas em várias casas. Não. Eram todos reunidos numa mesma casa, fazendo uma ceia, partindo um pão, compartilhando do mesmo vinho. Não, veja bem a diferença. Não eram ceias em várias casas. Eles iam em várias casas diariamente. É diferente. Estão vendo como é que é uma sutileza, mas que faz toda a diferença? A gente não é impedido, nós não somos impedidos de fazer isso. Mas não há na Bíblia nenhuma referência de que eles faziam ceias simultâneas, cada um na sua casa, marcavam um horário específico, olha, terça-feira, às 14 horas ou às 20 horas, todos na sua casa se reúnem e celebrem a ceia. Não. Muito provavelmente eles marcavam um local, a casa de alguém, todos iam para ali, num horário marcado. Provavelmente um dos apóstolos acompanhavam todas essas cerimônias, obviamente que isso acontecia, né? E faziam assim a ceia do Senhor. Agora, já em Atos, né, 20, versículo 7, me parece que ele já toma uma decisão de se reunir no primeiro dia da semana para a realização da ceia. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão. Veja, já em Atos, capítulo 20, versículo 7, você já parece ter uma definição da Igreja Apostólica quanto a um dia na semana
para a Santa Ceia. Então a ceia ela já deixa de ser diária nas casas, em casas, né, todos os dias, cada um dia numa casa, e já passa a se estabelecer em um dia na semana. Então a gente já tem subsídio para entender biblicamente que a periodicidade não é importante. Que seja diária, que seja semanal, por que não mensal, quinzenal? Tem igrejas que são de 3 em 3 meses, sabe por quê? Para valorizar o rito. Para que se sinta falta e que quando tenha, haja aquela expectativa. Esse mês é o mês da ceia. Poucas igrejas fazem isso, mas é interessante. Veja que a visão é pela expectativa da ceia e não pela religiosidade do rito. O relato de Lucas aqui em Atos 20 já nos aponta para isso, né? Agora, uma outra coisa que a gente pode analisar aqui como razões de ordem prática é que essa modalidade de ceia online, a gente perde o zelo dos oficiais na preparação, consagração e reserva da ceia a quem está em comunhão. Esse zelo nós herdamos dos apóstolos, de longa tradição da igreja cristã. Veja que a tradição somente, ela não deve nos pautar, mas ela também serve como alicerce para que a gente permaneça com algumas referências. Uma pergunta que a gente faz é como é que os nossos caros e nobres colegas estão fomentando a prática e que, segundo creio, se preocupam com a correta administração do sacramento, lidarão com a possível banalização da Santa Ceia, da distribuição indiscriminada dos elementos e da participação leviana e sem critérios. Quais as garantias de que haverá o zelo na administração dos elementos, sendo que cada crente prepara em sua casa? Como ficarão os parentes não crentes da família nesse momento? Vão tomar um golinho? Pega uma uva? Não, lá na igreja você não pode tomar, mas aqui você da minha família, vamos tomar. Como fica isso? Qual é a garantia de que quem está ministrando a ceia remotamente tem de que aquela ceia foi preparada de maneira adequada, com os elementos corretos, aquele zelo, aquela consagração, sabe? Que somente quem prepara faz com todo carinho, o zelo no serviço da bandeja. Como a gente garante isso? Como é que o ministrante da ceia tem a garantia de que o que ele está fazendo, falando, está sendo feito? Essa é uma questão crucial. E talvez a coisa mais complicada da ordem prática, eu vou encerrar a ordem prática aqui, membros que moram sozinhos, ou que somente ele é o crente da casa. Ele vai ceiar com quem? Como é que se dá essa ceia desse irmão? Ele mesmo prepara, ele mesmo consagra, ele mesmo ora pelos elementos, ele mesmo se serve, ele mesmo faz comunhão com quem? Como é que faz? Eu fico pensando, queridos, naquele adolescente de 18 anos, 17 anos, que o pai é cachaceiro. Nada contra, não que isso seja um demérito, mas imagina a cena. Domingo, adolescente em casa, cristão, devoto, fiel. O pastor marca a ceia online. E ele, como é que faz?
Se ele de repente não tem renda própria para de repente ir ao mercado, comprar o elemento, tem que pedir ao pai. Em que ambiente vai ser ministrada essa ceia nessa casa? O pagode rolando no quintal e o menino na sala ou no quarto celebrando a sua própria ceia? Comunhão com quem ele está tendo, irmãos? Partindo o pão com quem que ele está fazendo? Você já participou de alguma ceia de Natal online? Imaginemos que nesse ano, por conta dessa situação, um parente seu, que você está acostumado a ir na casa dele todo Natal para cear, ele vai te ligar e vai marcar: fulano, olha só, esse ano nós vamos fazer a ceia de maneira diferente, a ceia de Natal. Vamos fazer? Vamos, como de sempre, vamos. Então, mas você faz a sua na sua casa, eu faço a minha na minha casa. Você compra aí os seus elementos, prepara toda a ceia aí, faz aí, tá bom? E eu faço a minha aqui. E vamos cear. Você já imaginou em fazer isso? Que ceia é essa? Se nem a ceia entre nós humanos, parentes, nós pensamos em fazer dessa maneira, por que com a ceia do Senhor nós podemos fazer? Por que com a mesa do Senhor nós podemos fazer? E aí tem uma recomendação do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, dos versículos 17, 20 e 21. Eu vou ler para vocês, para nós encerrarmos esse primeiro ponto quanto às razões de ordem prática. Tá bom? Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, tá vendo aí? No mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Irmãos, eu queria destacar 3 expressões aqui. O apóstolo Paulo está dizendo: não vos louvo, porquanto vos ajuntais. Paulo está fazendo referência a um ajuntamento. E ele está dizendo que ainda assim este ajuntamento não está sendo louvável. Porque eles estão se reunindo para pior. Depois ele repete no versículo 20: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar. Veja que o princípio da realização da ceia do Senhor está explícito, não vou dizer nem implícito, explícito. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar. Não é a ceia que comeis, não é a ceia do Senhor que comeis. É qualquer outra, menos a do Senhor. Por quê? Ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, salvaguardando as devidas proporções. Queridos, é muito semelhante a isso o que alguns de nós estamos fazendo ao celebrarmos a ceia online. Com a diferença que não tem ajuntamento, com a diferença que não é no mesmo lugar, mas cada um toma a sua própria ceia, cada um prepara a sua própria ceia e toma. E aí eu pergunto novamente, como faz com
o crente que é só ele crente na casa. Ainda que pensemos nas famílias. Não, o pai faz porque ele é o chefe, ele é o sacerdote, ele é o pastor daquela casa. Ainda que não ordenado, mas ele tem autoridade sobre aquela casa, e tem mesmo. E quem é só ele? Como é que faz? Como é que faz comunhão sozinho? Tá certo, irmãos? Agora, as razões de natureza teológica. Eu vou deixar isso para o próximo vídeo, tá bom? As razões de natureza